Bom, a Expedição Bem Brasil hoje tendo a oportunidade de visitarmos a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná. Eu estou aqui no Instituto de Desenvolvimento Rural, estou aqui com o zootecnista José Antônio Baena, conhecido como Baena, e que tem um longo histórico na ovinocultura, nos projetos de desenvolvimento aqui da ovinocultura no estado do Paraná. Baena, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. Prazer. Baena, eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência, dessa sua trajetória com a ovinocultura e desses projetos que o estado do Paraná, diga-se de passagem, tem um trabalho muito focado e muito voltado para o desenvolvimento da ovinocultura, né? Vocês tiveram um protagonismo muito importante nisso. Nós fizemos, atendendo uma demanda, né, do setor, todo do setor, que tinha demandado uma proposta de desenvolvimento, né, da ovinocultura e também da caprinocultura. Em 2003, nós começamos a conversar com os diversos setores. Fizemos um grande seminário e desse seminário ele saiu uma proposta, ela baseada em diversos projetos, né? Um programa a gente chamou de programa de estruturação da cadeia produtiva. Eram várias ações dentro de um programa. Várias ações dentro de um programa, vários projetos. Ali envolvia todos os aspectos, né? Associativismo, com a organização do produtor e da produção, também organização das cooperativas, fortalecimento de algumas cooperativas que já existiam e criação de outras, né? Okay. O projeto de rede de difusão, inclusive, para divulgar a carne, o produto, através de um outro subprojeto que a gente chamou de projeto gourmet, que demonstrava a qualidade dessas carnes em diversas oportunidades, diversos eventos, né? Inclusive você comentou que tinha vários eventos gastronômicos, né, envolvidos dentro desse processo. A gente fazia eventos gastronômicos, degustações, em feiras e também em eventos específicos só para isso, que nós organizamos pelo Estado, que surgiu de uma outra proposta que se chamou carnes nobres, né? Que também envolveu outras cadeias, mas especificamente para demonstrar a qualidade da carne, inclusive também com a capacitação de alguns chefes de cozinha. Né? Também. Numa parceria com a Abrazel, que é a Associação Brasileira dos Restaurantes aqui. Certo. A gente realizou capacitações para demonstração de novos pratos. Uma forma de difundir o consumo, né, da carne, né? Isso. Esse projeto ele começou a ser desenhado em que ano, Baena? 2003. 2003. Uhum. Durou quanto tempo essa primeira fase do projeto? Então, ele foi de 2003 até mais ou menos 2006. A gente trabalhou assim nas articulações, estruturando ele, né? Nós fizemos, por exemplo, existiu o projeto de capacitação, cujo parceiro nosso era o Senar, fazendo cartilhas, fazendo cursos, reuniões lá, para surgir as cartilhas, aquisição existia um projeto paralelo que era o fomento. Esse fomento foi feito basicamente com caprinos. Então, nesse período, a gente adquiriu animais, montamos um centro de produção e pesquisa. O Estado até então não fazia pesquisa, né, com caprinos. E existia uma estação do Iapar, em Pato Branco, que estava desativada, a gente adaptou ela para fazer pesquisa. E a coisa foi... E também reuniões nas regiões com os produtores para tentar organizar, né? Perfeito. Algumas regiões fundaram cooperativas específicas de criadores de ovinos caprinos. Outras cooperativas já existiam, eles introduziram a atividade dentro. Como é que você viu essa ação de Estado, né, dentro de uma política pública fomentando a ovinocultura no Estado? Como é que você viu, né, e qual foi a sua percepção nesse avanço da ovinocultura aqui no Estado, com esse papel do Estado desenvolvendo essa atividade? Olha, é interessante porque o ator Estado,
ele participando dessa articulação com as instituições e colocando recursos também, né? Que é importante. A gente notou que deu dá uma fortalecida, principalmente na questão associativismo. Uhum. Né? Criou mais esse espírito da organização Criou do mais produtor, espírito, porque o Estado ele despertou isso, né? Isso, nessa articulação, né, que o Estado faz com as instituições, as diversas instituições. É fundamental, tem esse papel, né? Fundamental. Nós fizemos várias reuniões com esses atores, todos eles, que tinham um papel dentro das cadeias produtivas, né? Desde associações de criadores, e essas associações também, nem todos que faziam registro, mas assim, associação. Claro, associação. Que envolvia de qualquer maneira diversos, desde a genética ao rebanho comercial. Ao rebanho comercial. E, inclusive, as associações, a gente pode chamar de outro nome, que seria tipo Alvinopar, que fazia registro de animais. Ok. Até pequenas associações que existiam e de outros produtos, né? Que existia dentro desses produtores, eles tinham atividade ovino e caprino como atividade secundária. Perfeito. Aí nós ia lá, conversava, fortalecia essa questão da ovino e caprino. E também através do fomento, que o Estado, acho que é importante nesse ponto, porque ele tem uma capilaridade através da Emater, na época. Sim. Porque nós somos da SEAB. A Emater, na época a Emater, hoje a IDR, sim. Ela tem uma capilaridade muito grande pelo Estado. Então a gente conseguia atingir todos os... Perfeito. Acho que é o papel fundamental do Estado nisso. Além de recursos que nós colocamos. Claro, envolvendo... em algumas cooperativas. Inclusive o pessoal, né, trabalhando nesse sentido, envolvido e dedicado nisso, né? Inclusive vocês tiveram também um papel importante na realização dos seminários paranaenses de ovinocultura, né? Já tem 23 edições acontecendo aqui. Exatamente. Né? E vocês fizeram, né, também fomentaram e ajudaram na realização desses seminários, que sempre manteve essa oportunidade de falar do tema e aperfeiçoar e capacitar produtores e técnicos. Né? Exato, E nunca deixar o tema morrer, né? Fundamental. Tem que estar sempre estar discutindo. É verdade. Inclusive, como o programa ele teve uma descontinuidade em torno de 2014, por aí, foi mais ou menos 10 anos, né? 2014, 2016, não estou bem... Foi mais ou menos 10 anos. Teve uma descontinuidade, mas esses eventos continuam, né? Inclusive do seminário do ano passado surgiu uma grande reunião lá na Secretaria da Agricultura, que agora nós estamos rediscutindo, redesenhando aí o programa do Cordeiro Paraná. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Dr. Rodrigo daqui a pouco. Sim. Que vai falar um pouco dessa experiência também aí, do Cordeiro Paraná. Isso. Mas eu queria aproveitar dessa sua experiência que você teve nesse intervalo. Como é que você enxerga a ovinocultura para o estado do Paraná, considerando a distribuição fundiária no estado, considerando o estado na sua posição geográfica, a questão cultural do associativismo, do cooperativismo, como é que você vê a ovinocultura nessa possibilidade de geração de renda e emprego para o produtor paranaense? Olha, é uma excelente oportunidade, né? Nós temos hoje o clima do estado favorece muito a ovinocultura do centro-sul aqui para baixo, né? No norte é mais quente, mas no centro-sul favorece muito. E tem tradicional, é uma atividade muito tradicional. É verdade. É muito tradicional. Tem produtores que produziram a vida inteira, outros já saíram da atividade. Existia o Paraná sempre foi muito forte em genética, né? E para esses produtores que continuam, eles estão na atividade, mas muitos não têm, eles têm atividade como secundária, né? E é importante
eles terem essa atividade secundária, porque é uma fonte de renda Claro, mais. é mais uma. Né? É mais uma. É o famoso ditado de não deixar os ovos num cesto só, né, Baiano? Exatamente. Várias opções ali, né? Então, o Paraná ele sempre teve tradição em ovinos. Falando um pouco de caprinos é um rebanho pequeno, mas atende um nicho de mercado. Nós temos uma cooperativa que foi criada em função do projeto, com desenvolvimento, e inclusive nós colocamos as primeiras cabras dessa cooperativa, foi adquirida pelo Estado, pelo centro de produção lá que fazia o fomento, foi colocado lá. E a partir dali nasceu uma cooperativa que até hoje eles comercializam. Estão em busca de novos mercados. E são o quê? A maioria são agricultores familiares. Perfeito. Porque é uma atividade para o agricultor, para o pequeno, é uma atividade fácil de conduzir. Sim, verdade. Né? Lógico, tem os custos inerentes a toda. Sim, claro. Mas é uma atividade mais fácil de conduzir, a própria família pode desenvolver, né? E tendo a garantia do mercado ali, mesmo que seja pequena, é uma fonte de renda a mais. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E o Paraná hoje, ele estrategicamente, ele tem uma posição estratégica em relação ao mercado, né? Porque é verdade. Você alcança vários mercados. E a logística facilita muito. A logística facilita, tudo. Ali no Norte Pioneiro tem muitas pessoas que vendem ali, abatem em São Paulo. Para eles é melhor bater lá. Claro. Então é um mercado que está lá. E que tem uma demanda, né? Tem uma demanda grande e vai lá, né? Então, estrategicamente está bem. Como é que você vê o hábito de consumo do paranaense para carne ovina? Tem crescido, tem aumentado? Já tem uma cultura do consumo? Como é que você vê isso aqui no estado? Eu vejo, aumentou. É difícil falar em termos assim, né, percentuais. Mas tem aumentado sim, porque hoje teve uma época que você queria comer uma carne de ovino, raramente você ia encontrar no mercado. Raramente. Hoje você já encontra. Já tem disponibilidade? Já tem disponibilidade maior, né, em função dessas cooperativas aí que estão trabalhando. Já tem uma disponibilidade que não é tão grande quanto devia, porque ela ainda não consegue competir estrategicamente como a gente sempre quis, né? Mas você sente hoje que o paranaense está buscando conhecer essa carne? Está buscando. E a gente vê também vários outros coprodutos, né? O hambúrguer, a linguiça, a kafta, diversos produtos, a charcutaria, por exemplo, os defumados, por aí vai. Existem vários produtos buscando exatamente o consumidor, atrair o consumidor para a carne ovina. E precisa desenvolver mais produtos. É necessário desenvolver mais produtos. Aqui no estado, a gente vê, por exemplo, Rio Grande do Sul vendendo pacotes de charque, de ovelha, acredito que são as ovelhas de descarte, né? Que é o melhor charque que tem, né? Para você fazer um arroz carreteiro, uma coisa assim. Então, precisa, aqui no Paraná, já ter experiência desse tipo, que parou, desenvolvimento de novos produtos. Tivemos duas experiências grandes, uma com Sescage aqui em Ponta Grossa e outra um produtor ali de Guarapuava, que é uma região bem tradicional. Eles desenvolveram, mas assim, em função, aí que entra a questão, em função de falta de mercadoria, eles não conseguiram dar sequência. Então, assim, o desenvolvimento de novos produtos, colocar no mercado com preço competitivo, né? Porque é o que o senhor falou, o consumidor hoje realmente ele está buscando mesmo mais carne. E aqui no Paraná não é diferente. Não é diferente. Principalmente na ovinocultura. A caprino, ela entra assim uma carne como a gente fala, o cara vai experimentar ainda não tem até um volume, inclusive. Não tem um volume e ele vai ampliar esse mercado. Ele vai procurar. Eu vou experimentar um cabrito. Vai lá e compra um cabrito, né? Perfeito. Então tem crescido isso, mas se crescer muito vai faltar no mercado, vai faltar produto. Já falta, né? Hoje está faltando cordeiro no mercado e cabrito nem se fala, né? Baiano, eu queria aproveitar essa oportunidade da sua presença, eu queria que você deixasse uma mensagem
para quem acompanha a Expedição Meu Brasil, sejam criadores, associações e cooperativas e até mesmo órgãos de fomento, né, que a gente pede sempre que as pessoas que a gente tem a oportunidade de entrevistar que possam deixar a sua mensagem para quem acompanha a Expedição Meu Brasil. Ok. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado, meu. Que é muito importante para o desenvolvimento das cadeias produtivas, que a gente gosta muito e trabalhou muitos anos nela, né? E eu espero que você continue assim, fazendo esse trabalho. Obrigado, essa é a ideia. Levando essas experiências que você tem aí para todos nós aí, porque a gente não tem, realmente, a gente não tem que inventar a roda, né? Com certeza. Tem que ver experiências boas que você tem está fazendo, acho que esse trabalho, essa função, né? Através da expedição, né? E aproveitar essas experiências boas para a gente replicá-las, né? Replicá-las, para a gente desenvolver essas duas cadeias produtivas, né? Que tá certo. Tem muito demanda e a gente espera que essas cadeias cheguem no patamar assim que seja competitiva realmente com as outras carnes, porque são carnes excelentes, de excelente qualidade, né? A gente trabalhou na época, como eu já falei, com projetos aqui que demonstrava como fazer o preparo, a época melhor consumo, né? Porque existe algum preconceito ainda, mas é uma carne de excelente qualidade. Sem dúvida. É uma gordura melhor. Aliás, quem consome fica fã, não deixa de consumir mais, né? Exatamente. Então, continua o trabalho e a gente está à disposição para ajudar na cadeia produtiva aí. Baiano, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de estar conosco aqui, de nos receber aqui na Secretaria de Estado da Agricultura, parabenizar por esse histórico, por essa dedicação ao longo do tempo no fomento da ovinocultura paranaense e parabéns a toda a equipe, né, extensivo, em seu nome extensivo a toda a equipe aqui da Secretaria de Estado da Agricultura. Obrigado pela oportunidade. Nós continuamos aqui no IDR, vamos ter a oportunidade de conversar também com outros técnicos, com outros profissionais e vamos, aliás, conhecer também, né, Baiano, aqui uma unidade dentro aqui da estrutura da SEAB, que é o espaço expositivo contando a história da extensão rural aqui do IDR, né, da Emater, todo o histórico. Vamos lá para conhecer esse espaço, diga-se de passagem? Você que está acompanhando a Expedição Meu Brasil, nos acompanhe para você conhecer a história da extensão rural no estado através do espaço expositivo aqui na Secretaria de Estado da Agricultura do Paraná. A expedição conta com o patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Malacaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça tropicana. Toda a estrutura do alambique permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça tropicana em barris de imburana, de jequitibá, de bálsamo e de carvalho europeu. Eu vou degustando a minha cachaça tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui, a ovinocultura e a capinocultura, com a cachaça tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Meu Brasil. Cachaça tropicana. Peça já a sua. Forte abraço. A expedição conta com o patrocínio de cachaça tropicana, produzida pelo teu amigo. Meu nome é Edna Batistella. Eu trabalho aqui no IDR Paraná, na área de extensão rural, na área de promoção social e cidadania, há 52 anos. E a minha formação é socióloga. Esse espaço aqui é um espaço expositivo que a gente contou
para contar um pouquinho da nossa história de extensão rural dentro do Paraná. Essa foi uma iniciativa da senhora de criar esse espaço e de resgatar boa parte da história do atual IDR, mas a época a Emater e a Carpa. Como é que foi essa iniciativa? De onde partiu essa ideia de fazer e de resgatar essa história, de manter essa história, né? Na realidade, nós tínhamos uma sala onde todas as pessoas iam colocando lá de qualquer forma algum objeto antigo, algum objeto que iniciou em 56 na extensão rural e estava praticamente jogado. E eu fiz uma proposta, eu não sou da área de museologia, mas eu fiz uma proposta para a diretoria e para gerências, para a gente fazer uma organização. E a gente fez um convênio, né, uma parceria com o Espaço de Museologia do Paraná. Eles mandaram museólogos para nos assessorar, a gente montou esse espaço expositivo e nós temos no subsolo também uma reserva técnica, onde são condensados através de uma espécie de um Google, né, a gente chama de Waze, e a gente tem todos as histórias mais profundas, os documentos arquivados nesse espaço. E aqui é um espaço positivo para as pessoas darem uma olhada como que a gente fez, contando um pouquinho da história. A senhora mostra um pouquinho para a gente o que tem aqui, o que as pessoas vão ter a oportunidade de ver aqui quando visitarem? Sim, aqui nós temos um escritório de 1956, né, com a mesa, que ela é original, as cadeiras, inclusive a própria máquina de escrever, apontador de lápis, na época que a gente usava bastante, eu não sou de 56, mas eu sou de 73. A máquina Facite para fazer era uma espécie de uma calculadora, né? Aqui nós temos um telefone e aquele quadro é bem interessante, que é a primeira turma de 1956. Ali estão os engenheiros agrônomos, todos de ternos, elegantérrimos, as assistentes sociais, todas também bem com esses vestidões, e o nome que eu consegui resgatar do pessoal que entrou em 1956. Aqui também, nesse lado, a gente tem as fotografias das assistentes sociais, eram só agrônomos na época, e o pré-serviço, o conteúdo do pré-serviço. Temos um relatório aqui, caderno de anotações. Aqui a gente tem o termo de convênio do projeto 15, porque em 1956 começou a chamar projeto 15 a extensão rural. Depois veio com o nome de Acarpa, depois Emater, e há 5 anos atrás foi reunido 4 entidades e nós passamos a chamar IDR Paraná. Mas nós continuamos com o mesmo objetivo, assistência técnica e extensão rural ao homem do campo. Aqui nós temos um original que veio dos Estados Unidos, que era uma espécie de um termo de convênio, né? Era uma descrição do serviço de extensão rural. Tinha 17 associações técnicas no Brasil, e aqui estava escrito como seria a extensão rural. Algumas fotos de como começou, trabalhávamos na época com Jeep, ali é o primeiro escritório, que depois chamou a Carpa, trabalhávamos com Jeep, depois passamos para trabalhar com o Fusca, hoje a gente tem os carros mais modernos. E continuando aqui, nós chamávamos Projeto ETA 15, que era Brasil e Estados Unidos, passamos a chamar a Carpa, depois Emater Paraná, com essa logomarca, depois outra logomarca, Emater, e agora faltou o IDR aqui, né? Que é a junção das 4 entidades. Caindo aqui. Aqui é uma plaquinha, como que era a Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural, plaquinha do escritório local. Aqui nós temos mais fotos, está caindo aqui, está quebrando, a gente precisa fazer uma manutenção. As diversas metodologias e ações presentes no dia a dia do homem do campo, né? Assistente social dando orientação, né? Aqui uma reunião com produtores lá na época de 50, 60,
E as mulheres também tinham orientação desde que nasceu a Extensão Rural do Paraná. Não é, Jane, de fato, resgatar a história e manter a história, como a senhora colocou ali na placa, um olhar para o passado e para o futuro, né? E lembrar sempre do início, do começo, né? Todos os desafios e também manter o foco e a fé na extensão rural no futuro, né? Eu acho que quem gosta da extensão rural, como eu gosto, porque eu faço o que eu gosto e gosto do que faço, a gente sempre tenta resgatar como que foi o início, né? E aqui já tem umas fotos mais atualizadas, né? Nós temos aqui, ó, ovino e caprino trabalhado desde 1956, nós tínhamos esse projeto aqui e permanece até hoje. São fotos mais atualizadas. Aqui tem o trabalho árduo, né? Que ele começa lá do homem do campo e ele termina lá no fast food, lá na batatinha, no hambúrguer, e que nós temos ações extensionistas em cima de tudo isso aqui. Do trabalho do homem do campo, da pesquisa, vai indo para a indústria e termina com os produtores, o cidadão urbano se alimentando do que o produtor passa. E a importância do consumidor entender, né, todo esse processo e valorizar, né, o trabalho do homem do campo, principalmente a produção agrícola que abastece e alimenta o mundo todo. Né, com certeza, nós temos aqui na frente uma feira que a gente organiza com produtos orgânicos, e essa feira tem há muitos anos, e o urbano vai até a feira e fica sabendo das orientações que a gente repassa, né, desde quando nós nascemos. Outros equipamentos aqui também, né, utilizados pelos produtores, um arado de Aiveca aí bastante... Arado, né, aqui nós temos o nível de mangueira, o nível óptico, é usado até hoje o nível óptico, e aqui algumas fotos, é uma pena que a manutenção tá precisando aí. Outras fotos, tem pessoas que vêm aqui, consegue levar embora uma dessas fotos e deixa a gente... Ó, aqui já foi alguma coisa que... Aqui alguns equipamentos, né, também utilizados, isso, né, audiovisual. Isso, na área de comunicação, né? Então a gente trabalhava muito com os filmes, né? Hoje a gente continua a comunicação. Nós temos um programa de rádio aí, que ele faz 45 anos sem nunca ter saído do ar desde que nasceu, diariamente. E a gente tem o que a gente usava aqui nos programas de rádio aqui, né? O gravador. Na década de 60, 70 e 80 a gente usava tudo esses tipos de materiais aqui. Aqui, ó, as máquinas fotográficas da década de 70, né? Ali nós temos algumas medalhas ganho, e ali nós temos, nesse prédio aqui, a gente tem as fotografias de quando nasceu o prédio em 1976. E diga-se de passagem, uma arquitetura bem à frente da sua época, né? Um prédio que foi nessa época, um design e uma arquitetura bastante diferente e moderna à época da construção, né? Esse prédio era o único aqui na região, inclusive os aviões, eles se baseavam pelo prédio. Hoje nasceu muitos outros prédios maiores, mas ele tem uma arquitetura igual desde quando nasceu. Perfeito. Nós estamos aqui com a socióloga Edna Batistella, tendo a oportunidade de conhecer aqui no IDR, em Curitiba, na capital do estado do Paraná, esse espaço expositivo mostrando e contando a história da extensão rural no estado do Paraná. Expedição Bem Brasil, tendo a oportunidade de estar hoje na Secretaria de Estado da Agricultura, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR Paraná. Eu estou aqui com o zootecnista Rodrigo César Rossi, que é o coordenador estadual de pecuária e também CIPA. Rodrigo, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer ele poder estar aqui para falarmos de política pública, em especial do papel do Estado nesse processo da caprino-ovinocultura aqui do Estado. Já falando disso, como é que você vê a importância desse papel da Secretaria de Estado da Agricultura, o IDR Paraná, nesse trabalho de fomento que começou lá em 2013, que você teve a oportunidade depois de, quando chegou aqui, já coordenar e estar dando continuidade a esse trabalho? Obrigado, Luciano, pela oportunidade, né, de estarmos aqui conversando sobre um tema que a gente vem trabalhando um tempo e relevante, né?
Sem dúvida. Pensando no potencial que tem, principalmente para a agricultura familiar. Você chegou a conversar com o Baena, né? Ele te deu um histórico, né, de tudo que foi feito no Paraná, né, pelo menos desde a época que ele entrou, que tiveram ações antes disso também. E eu entrei aqui, era a antiga Emater ainda, né, hoje IDR Paraná, teve uma infusão das empresas estatais, da Emater, que era a extensão rural, e a PAR, que era pesquisa, Codapar, que era uma parte de logística, de abastecimento, né, e o CPRA, que era uma linha de produção agroecológica. Então, houve essa fusão dessas quatro que formou o IDR Paraná. Mas o meu quadro originário é da Emater, sou extensionista, e quando eu cheguei, nós tínhamos uma situação aqui que o Dr. César Min Pasqualin, um médico veterinário, amigo nosso, trabalhou de longa data na antiga Emater, e ele trabalhava essa cadeia de ovino e caprino junto com o Baena, que ficava na SEAB. Então, os dois foram, pela Secretaria, né, de Agricultura do Sistema SEAB, foram quem puxaram. Tiveram outros parceiros, que eu acredito que o Baena tenha citado, né, as universidades, não vou citar nomes, que são tantas pessoas e tantas pessoas que eu nem cheguei a poder trabalhar junto. Eram vários atores. Vários atores, exatamente. E, inclusive, fazendo uma parte, aproveitando a sua fala, foi um projeto interessante porque ele tinha várias frentes de ação, né? Não era um projeto que tinha várias vertentes, mas sempre focada no fomento da ovinocultura, né? Exatamente. E aí, quando eu cheguei em 2018, me foi dada a missão de fazer um levantamento da área de ovinocultura, porque eu já cheguei com um quadro referencial em ovinocultura. Eu tinha trabalhado com o professor Américo lá na Unesp de Jabuticabal. Já estava na sua formação profissional? Estava na minha formação profissional, e depois eu cheguei a trabalhar também no oeste da Bahia. Na região de Correntina, no município aí, mais especificamente, que chama Jaborandi. Mas era bem divisa ali com o estado de Goiás. Com ovinocultura também? Com ovinocultura. E aí isso trouxe uma expertise de fora, né? Então já veio desde a sua formação profissional e da atividade profissional privada, já trabalhando com ovinocultura. Exatamente. E também, assim, as dificuldades, né? Nós encontramos, porque foi algo que a gente se deparou, né? Quando a gente está na universidade, a gente tem um ponto de vista muito técnico. Questão de verminose, questão de cruzamento, questão, assim, dos cuidados do cordeiro neonato, questão de estação de monta, algumas biotécnicas reprodutivas, né? Hoje a questão da inseminação artificial, né? Transferência de embriões, o seu Pedro Rocha lá já tem realizado isso. Em Mandirituba, né? Tive a oportunidade de visitá lá. Então, assim, evoluiu muito, né? Hoje tem profissionais, referências, né? Antigamente era mais escasso, estava mais na mão de especialistas nas universidades, hoje não. Esses especialistas mais difundido, né? Formaram, né, mestres, formaram doutores e profissionais também que não seguiram esse caminho, mas que se desenvolveram também na área, né? Então hoje a gente tem uma prestação de serviço, né, profissionais qualificados para poder dar um passo a mais na ovinocultura. Só que o que acontece? É aí que quando eu cheguei aqui, eu tinha uma visão de extensão, que extensão era o seguinte, era levar assistência técnica para o público. Não essa é uma das etapas da extensão. A extensão ela tem que ter uma visão ampla de desenvolvimento, né, da cadeia produtiva. E é aí que tinha ainda, no diagnóstico que nós fizemos, né, eu dei uma de Luciano, não percorrendo todo o Brasil, mas eu percorri os principais atores do Paraná, né, conversando com universidade, cooperativa, associações, né, produtores independentes. Que cenário que você encontrou nessa sua jornada de 2018? Exatamente. Agora a gente vai começar a funilar, né, para você entender depois qual foi a concepção da retomada do Cordeiro Paraná e essa nova fase, né? Luciano, o que a gente se deparou? Primeiro, a estrutura fundiária, aonde está a ovinocultura, pequenas propriedades. É característica. Segundo, não é a atividade principal. Ela tem, assim, predomina 3 tipos de produtores, assim, que se a gente for fazer uma estratificação. Aquele cabanheiro bem estruturado, que tem a genética. Então, assim, o carro dele, chefe dele é a genética, o que não vai para a genética ele comercializa como produção, E, diga-se de passagem, nós temos um pool genético extremamente valioso aqui no Paraná,
né, de produtores genética, inclusive, para outros estados, né? De produtores que trouxeram genética do exterior, dos principais pontos, né, polos de criação do mundo. Aí eu sou melhorista, né? Tenho mestrado aqui que eu fiz no UFPR com o professor Rodrigo, o professor Alaira, e inclusive eles tinham um programa também que chamava Inove, que era um trabalho de melhoramento genético com ovinos. Só que faltou adesão dos produtores. Então, assim, e aí a gente começou a enxergar, né? Os pontos que precisavam ser melhorados e, enfim, e agora você vai entender depois no Cordeiro Paraná como que a gente está propondo, né? Pelo menos um encaminhamento, né? Uma implementação para que as coisas possam acontecer. Tá. Mas e o que a gente observava? Que era uma genética, assim, não tenha dúvida da qualidade genética dos animais, mas tem uma coisa na genética que tal da interação genótipo-ambiente. Nem sempre a melhor genética ela vai bem em todos os ambientes, na realidade. Claro. Então esse é um passo que a gente enxerga, né? Que agora os produtores de genética têm que dar a mão com os produtores, levantar dados e fazer uma avaliação genética dos animais. Então, assim, esse é um ponto que a gente averigou. Então, assim, o que tem de genética hoje é muito melhor, não tenha dúvida, que tinha, né, acredito eu, no passado, né, quando os pioneiros aí começaram a fazer esse trabalho de estruturação. Inclusive, esse trabalho genético faz parte, né, desse pacote, mas é um passo que nós temos que evoluir, que é a questão da avaliação genética. Hoje ela está muito ainda, assim, questão de exterior julgamento e tal, que tem seu valor, a gente não discute. Mas é mais do que isso. Mas né? vai além. Falar em melhoramento é muito mais do que simplesmente ver fenótipo. Exatamente. Né? Você trabalhar DEP, trabalhar informações que inclusive interessam a cadeia, que são o melhoramento focado na eficiência produtiva. Focado na eficiência produtiva. Né? Então, assim, aí tem um melhoramento de raças puras, para que melhore as raças puras que estão sendo utilizadas e a utilização de cruzamentos assertivos. Ok. Né? Então, esses são dois pontos, assim, chaves quando o assunto é genética. O pessoal já faz, mas dá para melhorar. Perfeito. Então, assim, a mensagem que fica a respeito desse tema é isso. Aí, o que mais? A gente observa que muita questão de planejamento forrageiro, que tem que ser melhorado. Esse talvez seja o principal ponto, né? Quer dizer, o bicho está lá e come 365 dias do ano, né? Exatamente. Antes de comprar bicho, nós temos que ser agricultor, antes de você ter 40, você tem que ser agricultor, né? E como é que você vê, dentro desse diagnóstico que você viu, como é que estava essa situação? Porque aqui tem uma característica, e até nas visitas que a gente está fazendo aqui, que no inverno vocês têm inclusive uma qualidade forrageira melhor do que a gente, por exemplo, na região sudeste, quando na seca a gente está lá sofrendo, né? Aqui vocês têm várias culturas aí, como a aveia, como por exemplo, nabo forrageiro, ervilhaca, etc. Que, diga-se de passagem, de excepcional qualidade. Né? Você viu isso sendo explorado nesse levantamento? O pessoal tem feito... Assim, o estado do Paraná, ele é muito heterogêneo na questão geográfica. Nós temos o noroeste do estado, que é lá a região de Paranavaí, o Moarama, Cianorte, Maringá, uma parte de Campo Mourão. Até pega uma pontinha de Londrina também. Quando eu falo assim, a questão dos nossos regionais. Né? E o que acontece? É uma região que o solo é arenoso, muito boa para criar ovinos, porque assim, a questão da umidade, principalmente para casco e verminose, ela começa a ser um fator de desafio, só que necessita um planejamento forrageiro pensando em conservação de forragem, porque lá a aveia ela tem alguma restrição, bastante restrição, para falar a verdade, e a azevém lá não é viável, né, do ponto de vista agronômico. Mas assim, e o milho também, né, por conta principalmente da questão do enchimento do grão, só que sorgo vai muito bem, o capiaçu está indo bem, né, qualquer outra gramínea vai muito bem. Seriam alternativas para trabalhar nessa questão. Então, esse é um ponto. Aí, quando a gente pensa no norte, né, a gente já tem um solo que não é tão arenoso, só que aonde que seria o norte pioneiro, que já é a região de Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, né, o que acontece? Ali é um solo mais pedregoso e você tem uma condição de temperatura mais alta, que também dificulta um pouco a entrada da aveia, e o azevém
Então é impraticável. Mas, pensando na mesma situação do Noroeste, ali também é válido. Agora, na parte, se a gente dividir o Paraná no meio, né? Mais ao sul, aí já dá para lançar aveia, azevenha, uma cidade de milho, né? E os subprodutos. Os coprodutos são os coprodutos da nossa agroindústria, né? Porque o estado do Paraná é um player em produção de milho e soja, né? Sim. Então, assim, é uma opção grande, né? Embora temos a concorrência, né? Principalmente da bovinocultura de leite, claro, e alguma coisa da bovinocultura de corte, para quem intensifica, mas se for, né, a logística favorecer e tal, e tiver um preço competitivo, o produtor ainda tem essa possibilidade, essa opção. Pensando nesse cenário que você desenha aqui, né, quer dizer, já se pode, a partir daí, pensar que as estratégias de ação de um programa de Estado, por exemplo, vão ser diferentes para regiões, né? Exatamente. Não dá para pensar é lógico que as linhas gerais você pode pensar numa ação única, mas quando você regionaliza, você começa a ter algumas questões que são particulares daquela região. Né? São particulares. Inclusive, por exemplo, agora vou citar, não vou conseguir exemplificar todos, mas, claro, por exemplo, a professora Alda, que você, inclusive, teve a oportunidade de entrevistar ela, ela tem assim, um modelo, um sistema de produção mais voltado para essa região do centro do Paraná para baixo, né? Sul. O professor Henrique Leal Pérez, lá de... Vou estar com ele lá na região. Mande um abraço para ele, um grande amigo nosso de longa data. E ele já tem um modelo mais voltado para aquela região do centro para cima. Coraguava para cima. Exatamente, mais norte, né? Na realidade dele está lá em Maringá, mais para cima ainda. Mais para cima. E aí, ali em Guarapuava, tem o professor, se não me engano, o nome dele é Severino. Tem o professor Brasil também, que é um especialista em forragens e tal. Então essa turma se conversa, né? Só que o desafio nosso é pegar, né, toda essa água e levar para o produtor beber também, né? Fazer chegar a informação no produtor. Fazer chegar. E para os nossos técnicos também. Claro. Porque, assim, o extensionista, ele tem uma particularidade que, diferente do pesquisador, que é mais focado numa área específica, o extensionista, ele é mais genérico. Tá? Toma conta do submarino e motor do helicóptero. Exatamente. Então, a gente tem também a necessidade, né? Então, às vezes... vem as demandas, depois a gente vai falar a demanda específica, né, da onde a gente deu esse arranque do Cordeiro Paraná, mas uma das demandas era assistência técnica. Então, assim, a gente tem que treinar nossos técnicos também. Fundamental. E tem que ter gente boa para poder, com expertise, para passar esse trabalho, né? fazer esse trabalho. É um pessoal que, assim, é gabaritado, né, o nosso pessoal, tem um quadro referencial muito bom nesse dia a dia com o produtor, mas sempre tem aquela, né, cereja do bolo que os especialistas podem ensinar o caminho das pedras, né? Você acha que aí é o papel do Estado? Aí entra o Estado fazendo esse papel de agregador, ou pelo menos impulsionando ou agregando outros atores para que essa capacitação ocorra? Exatamente. Então, até um dos pontos aqui do Cordeiro Paraná, fiz uma listinha aqui para poder lembrar de todos, a proposta do Cordeiro Paraná, são 3 pilares. Um dos pilares é o agente agregador. Então, voltando no diagnóstico, né? Então, só naqueles 3 grupos de produtores, tem o pessoal da genética, tem um pessoal que utiliza cruzamentos, né? E aí desses cruzamentos tem cordeiro para vender, e tem aquele pessoal que tem ali a gente brinca, né, que a galinha caipira da avó, né? Mas aí é a ovelha no lugar. Tá solto lá. Um pouquinho ali, tá ele solto. Ele come, a onça come. Exatamente. Tem um aniversário, tem um cordeirinho, né? É para consumo, efetivamente, sem ter um viés comercial. Exato. Né? E aí, Luciano, né, embora assim, o enfoque meu maior foi na ovinocultura, é porque a caprinocultura ela está mais nesse terceiro grupo. Entendi. Então, sim, o Baiana comentou, né, do trabalho que teve de genética, que lá em Vermont teve um grupo que comprou a ideia. Absorvendo isso. Mas o que acontece? A cooperativa deles era só de caprinos. A última vez que eu conversei com eles, eles falaram, Rodrigo, hoje já está 60% ovinos e 40% caprinos. Aí eu perguntei, mas por quê, né? Ele falou, primeiro que a gente tem uma limitação de oferta de animais para poder abastecer mercado. Então, com o ovino a gente consegue complementar essa oferta. E associado à demanda de ovinos e a questão do perfil, né, a estrutura fundiária daquela região
de ser de pequenos estabelecimentos, poder a ovinocultura fazer o perfil também igual à caprinocultura e terem semelhanças, né? Claro, então isso, claro. O pessoal já trabalha com caprino, ajudou. Facilitou. A gente vai ter a oportunidade de ir lá na Caprivi, conhecer esse trabalho lá da cooperativa e dos associados. É interessante a gente já ter essa sua visão, até facilita inclusive a abordagem que a gente vai ter lá. A gente vai ter a oportunidade de conhecê-los lá. Muito bom. E aí, né, voltando agora à questão desse diagnóstico, né, que nós fizemos, então esses 3 perfis e uma outra situação. O Paraná foi feito um levantamento, se não me engano, foi o último censo, e verificou-se que a gente já tinha, né? Mas 75% dos estabelecimentos são familiares do estado do Paraná. Aí, pensando em produção animal, muitos desses estabelecimentos trabalham com leite. Ah, ok. E assim, a pressão sobre a cadeia produtiva do leite é muito grande. Então, há uma tendência de que pequenos produtores, se eles não conseguirem agregar valor na produção por meio de uma agroindústria, né, fazer um queijo, né, fazer, enfim, ele vender leite fluido vai ficar, do ponto de vista econômico, vai ficar inviável. Então, o Estado, né, já que você falou das políticas públicas, da visão, sim, a gente tem que ter uma solução para esses produtores. Esse pequeno produtor, está saindo da atividade de leite. Exatamente. Então, assim, o que nós enxergamos? Hoje, né, a nossa proposta do Cordeiro Paraná, ela está em cima do pessoal que já tem ovinos, qualquer um dos 3 grupos. Ok. Né? Primeiro, o pessoal de genética, se conscientizar que dá para melhorar um pouquinho, né? Se desafiar, fazer a avaliação dos animais. O pessoal que faz os cruzamentos, de repente, porque tem outro problema também, o pessoal começa a fazer cruzamento, eles se empolgam, começa a fazer cruzamento absorvente e vira gabanheiro. E deixa de ser produtor de carne. Começa a multiplicar a genética, esquece da foto essa da é uma carne. linha do professor Exaltino, ali de Ponta Grossa, que é um companheiro, parceiro nosso também. E ele lidera um trabalho lá na Corpegera, e ele é mais um trabalho de fomento tecnológico e de fomento profissional, né? De levar a tecnologia nas propriedades. Ok. E ele fala muito isso, ele tem razão. Porque o que acontece? O produtor começa pequeno, vamos testar, vamos ver o que vai dar isso aqui. Aí ele se empolga, não, vai dar trabalho, eu vendo um cordeiro aqui para o frigorífico, para a cooperativa que seja. Vamos colocar aí R$600 que seja, 600, 700 no máximo. Né? E aí ele vende lá um borreguinho por 1.500 que seja, né, como reprodutor, ele se anima. Só que aí desvirtua, né? Claro. Porque daí você começa a ter muita gente fazendo um nicho que é limitado, e a indústria, né, que precisa ter o cordeiro acaba ficando sem. E o detalhe, né, doutor Rodrigo, se a gente entender que a pirâmide, né, de melhoramento genético, na ponta você está lá o selecionador de genética, você tem no meio ali, o multiplicador e na base o comercial. Se esse pessoal não se preocupar com o comercial, ele não vai vender reprodutor para quem? Se você não tiver vamos ficar trocando figurinha entre eles. E, por outro lado, deixamos de aproveitar a oportunidade de ampliar o consumo da carne ovina por falta de cordeiro. Aí você tem aquele problema da indústria que não entra porque não tem cordeiro, que você entra num ciclo vicioso e aí a cadeia não anda, né? Exatamente. E aí, outra coisa que nós vimos nesse diagnóstico, a dificuldade que os produtores têm em conseguir, e aí que é a essência dessa nova etapa do Cordeiro Paraná. A dificuldade que eles têm em encaixar o produto deles. Porque quem está cooperado tem toda uma exigência. Não, começa pela exigência. Depois que vem o suporte e apoio. Primeiro vem a exigência. Então, assim, eles têm que ter o número mínimo de matrizes, eles têm um comprometimento com escala, porque o que a cooperativa parte do seguinte ponto. Aí estão começando a falar de mercado. Que ela tem que ter escala de produção, tem que ter regularidade na oferta. Não adianta o Luciano Rodrigo entregar toda a produção de janeiro a março depois não tem cordeiro. E depois ficar o resto do ano sem cordeiro. Mesmo porque, além do abastecimento, né, da cooperativa para o consumidor, tem a questão da viabilidade frigorífica. Claro, você não fica ocioso, né? Fica ocioso. E como que o frigorífico vai se viabilizar? Claro. Né? E aí outras coisas que a gente começa a ver. Aí começa o frigorífico que quer bater suíno, né, porque consegue numa mesma planta. Né? Só que aí o que acontece? Vai abater o
o frigorífico tem que fazer toda uma limpeza, isso vai encarecendo o abate. Sem dúvida. Né? Ele vai dificultando o processo. Toda vez que você muda e vai cumprir exigências, né, que faz parte do processo de licenciamento, sempre tem custo embutido nisso. Exato. E o terceiro ponto, né, das preconizações de mercado, né, que já falamos da escala, que é a quantidade de animais disponíveis, Okay. a regularidade, que seria a disponibilidade numa linha temporal, né, de janeiro a dezembro, vai ter alguma oscilação? Pode ser que tenha, mas que ela seja mínimo possível, que seja gerenciável. Perfeito. Do ponto de vista ali, tanto do frigorífico como do comercial. Né? E o terceiro, que aí é onde que a gente, de fato, é um desafio muito grande, que é a padronização do produto. Tá. O que seria padronização? Em linhas gerais, né? Claro, se a gente for detalhar, tem mais coisas, mas sexo, né? Então, macho, fêmea, idade, peso, porque o peso tem uma correlação direta com o rendimento dos cortes e o tamanho dos cortes, né? Então, o Tarcísio, da Castrolanda, que é um parceiro nosso também, ele sempre fala, não adianta eu colocar lá uma paleta, por exemplo, vou citar um exemplo dele, de 1 kg e uma de 1,5 kg, né? A outra tem 50% a mais, se a gente for parar a pensar. É verdade. E aí, quando você vai para o consumidor final, seja uma churrascaria, quem vai fazer o corte, um chefe de cozinha, etc. Então, se não tiver padrão, começa a ficar um negócio até difícil de você colocar no consumidor. Exatamente, né? Então, assim, de repente, para o Rodrigo e para o Luciano, que vai fazer um churrasco no final de semana, não vai ter tanto impacto. Muito. Né? Mas, para a indústria, né, que tem esse trabalho de fazer os cortes, né, a diferença para eles é muito grande, né? Então, vender essa marca de qualidade, né? Não adianta só vender o animal. A proposta do Paraná é vender qualidade. Sem dúvida. E aí tem outra coisa, Luciano. O produtor está lá. Lá é um técnico. Tem amigos nossos aí que prestam serviço. Vamos fazer aqui um produtor de fixação de monta, ok? Não, agora vamos fazer ultrassom para ver o que está prenhe, que está vazio. Dá um chute que deu 20% vazio. Como usar o que eu faço com esse bicho que ninguém quer? Com a ovelha gorda para abate, né? Então, assim, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de transformação na propriedade para ela se tornar tecnicamente e economicamente viável se não colocar o dedo lá. E aí quem que tem que colocar o dedo nessa etapa? O Estado. Porque o Estado, ele tem esse papel de organizar e desenvolver. Perfeito. Porque o privado, não uma crítica tal, mas é a realidade. Sim, claro. O privado ele tem que se viabilizar do ponto de vista econômico. Claro. Ele não tem como amparar, bancar, dar esse amparo para a cadeia produtiva, porque senão ele quebra. É fato, é uma questão de sobrevivência. Né? Questão de sobrevivência. Então é aí que entrou o nosso olhar, né? Olha, nós temos o desafio da indústria, e aquilo que eu te falei, a gente foi do produtor, foi da indústria, viu o que já tinha feito no Estado, nas universidades, né, os pontos de vista. Até o Baeno, pude acompanhar aqui um período da entrevista de vocês, ele falou de uma reunião que nós tivemos ano passado, né, por conta de um simpósio que teve, organizado pela Federal. E aqui, daquela reunião surgiu mais demandas, né? E já tinha uma demanda antiga da Alvinopar, que acaba sendo aí a representante dos produtores. E qual que foi a demanda principal, Luciano? Nós gostaríamos que o Estado pudesse apoiar um fomento, e há 2 tipos de fomento que nós temos demanda para apoiar. Fomento de reprodutores, para melhorar o rebanho base dos produtores, e rebanho de matrizes, para novos produtores que vão ingressar na propriedade, ou para aqueles que já estão e precisam ampliar ou melhorar também, né? Então ele tem esse viés de ampliar e melhorar. Né? E aí a gente falou, gente, eles estão pedindo tudo que nós não temos. E outro era assistência técnica. Só que, Luciano, veja nós como Estado, a nossa dificuldade. Qual que é ainda uma realidade dentro da cadeia de ovino e caprino? É o abate informal. Sim. Quem que precisa da nossa assistência? É aquele produtor que está fora da cadeia produtiva. Trazer ele para dentro. Trazer ele para dentro. Só que se eu chego para a cadeia produtiva e falo, posso trazer esse produtor?
eles falam, olha, ele ainda não está pronto para a gente poder receber ele. Por quê? Sempre esbarrava nas precondições de mercado. Escala de produção ele não tem poucos animais, 40, 50. Não tem regularidade de entrega. Né? Não tem regularidade de entrega, porque... E não tem padrão. Meu Deus, ele traz um cordeiro para 25 quilos e um de 38, um de... Não dá, isso aí não se viabiliza. E aí nós fomos pro produtor, falou, produtor, você consegue atender eles? Falou, não, o que eles estão pedindo eu não consigo. Pelo menos agora não. E aí, Luciano, juntando, né, todo esse contexto tal, foi onde, né, nós revitalizamos o programa Cordeiro Paraná, trouxemos os atores que estavam mais ativos, né, tivemos o apoio institucional do DR Paraná e da SEAB, diga-se de passagem também. Gostaria de agradecer Fundamental, né? muito o nosso presidente Natalino, né, que desde o primeiro dia, ele estava como secretário da Agricultura na época também, e antes de ser secretário também, já estava como presidente do IDR, ele recebeu o pessoal da Vinopar, nos trouxe para a área técnica, isso é uma coisa bacana, fugiu, né, às vezes tem algumas demandas que ganham um viés político, sim. Esse não, esse tecnicamente vê o que precisa ser feito, perfeito. Que nós vamos dar um próximo passo. Aí houve uma aproximação nossa com o Vinopar, né, e outros atores também, que aí nós juntos acabamos de fechar esse diagnóstico, e fomos claros. Só nascer ou a gente consegue, né, dar um passo assim ousado, mexer numa caixinha de marimbondo que todo mundo sabe que está ali, mas ninguém quer colocar a mão, para realmente fazer um trabalho estrutural, ou a gente vai ficar com um trabalho conjuntural que a cadeia por si só não se estrutura. Não vai andar novamente. Exatamente. Na época, né, só para a gente entender, não sei como está o nosso tempo, está tranquilo, nós temos na estação de pesquisa do DR Paraná, em Ponta Grossa, uma raça bovina que chama Purunã. E por uma série de motivos, teve ali um contexto que de repente esses animais teriam que arrumar outros lugares, né, para abrigar esse rebanho, porque ia ter uma redução de área disponível, né, para o IDR na fazenda modelo, já não ia mais abrigar todo o rebanho. E aí foram levantadas várias áreas no estado, né, onde pudesse abrigar esse rebanho. E, por sorte, conseguiu-se resolver a situação, não foi necessário utilizar essas áreas, mas uma vez que foi do nosso conhecimento essas áreas, né, nós conversamos aqui internamente, se haveria, né, uma possibilidade do Estado deixar bem claro, não vai doar área nenhuma, claro. Ele é uma espécie de parceria, de comodato, né? Aí depois a questão legal, o pessoal do nosso jurídico já está vendo como isso pode ser feito, mas literalmente emprestar uma área para o trabalho de ovinocultura até que a cadeia se organize no patamar que está hoje, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho uns documentos antigos lá da década de 70, início da década de 80. O desafio era levar energia elétrica nas propriedades para viabilizar alguma coisa em ovinocultura. Então, as demandas mudam bastante. Questão de abatedouro não existia. Então, assim, hoje nós temos frigoríficos, temos cooperativas, graças a Deus. A infraestrutura básica, né? Ela avançou, então também isso a gente tem que chegar à política de Estado, né? Com certeza. De levar essa energia elétrica. A cada momento ela foi evoluindo, né? Mas hoje a necessidade é outra, né? Perfeito. A necessidade é atender as preconizações de mercado e chegar no produtor. Aí você fala, mas como vamos fazer isso? A gente tem que ser realista. Assim, eu me deparei na minha vida profissional com alguns dificultadores que inviabilizaram dentro da propriedade e inviabilizaram para a indústria por conta da estrutura fundiária ser muito de pequenos produtores e não atender as preconizações de mercado. Então, por exemplo, um caminhão vai buscar uma carga de cordeiros. Se ele tem capacidade de... Vou citar um exemplo da Bahia. A gente carregava 140 cordeiros. De 140 a 160. Um caminhão de piso simples, né? Exatamente. Se for de 2 pisos, 200 animais, 220 animais. Que aí já entra numa outra, né? Que também vai chegar o momento disso acontecer. Até por conta do custo da logística. Da logística, custo do frete. Que pesa bastante. Se eu carrego 50 animais, eu já estou com 90 ociosos. Exatamente. Então tudo isso vai encarecendo. Sem dúvida. E não adianta, eu tenho
hoje preciso dessa semana um abate. Dentro desse pessoal todo, eu só tenho 50 que está pronto. E ainda, de repente, é 15 do Luciano, 10 do Rodrigo, mais 20 do Baeno. Para viabilizar essa logística. Aí o que a gente observa também? Esse trajeto mais longo. O animal perde muito líquido, chega lá com menos líquido. Tem a questão da qualidade do abate depois, né, porque diminui a reserva de glicogênio dele. Vai influenciar na qualidade da carne. Vai influenciar na qualidade da carne. Então, assim... É um desenho que precisa ser bem até poderia ter um arranjo produtivo, mas ele não seria a solução nesse momento. Perfeito. E aí foi conversado, foi colocado isso internamente. Falou, gente, o caminho que a gente vislumbra é esse. Tem um apoio interno para a gente seguir em frente. Nós tivemos o gabarito aqui do nosso gerente Hernani, nosso diretor Diniz, do presidente Natalino. E aí a gente pôde estufar o peito e falar, então, agora a gente vai entrar. Então, o que eu... Pode ficar à vontade, Luciano. Então, e para conhecer os detalhes dessa etapa do Cordeiro Paraná, uma nova fase, um novo modelo, né, que está se desenhando, é que nós vamos conhecer no próximo bloco, para detalhar um pouco desse projeto, o envolvimento e os atores que vão participar desse projeto do fomento da ovinocultura e da caprinocultura aqui no estado do Paraná. Rapidinho, nós voltamos no próximo bloco para contar um pouco mais dessa história. Na Via Agronegócio, nossa paixão vai muito além do campo. Temos uma missão clara: transformar a ovinocultura e a caprinocultura em motores de prosperidade nas pequenas propriedades rurais. Acreditamos que cada rebanho carrega um potencial extraordinário: gerar renda, fortalecer famílias e transformar realidades. Nossa equipe é formada por especialistas que entregam soluções práticas e adaptadas ao dia a dia do produtor. Estamos presentes em cada etapa da cadeia produtiva, sempre ao lado do ovinocultor. Mais de 10 anos de estrada e 20 mil cordeiros acompanhados até o abate. O que nos move é ver o brilho no olhar de cada produtor ao conquistar resultados concretos. Se você acredita que a ovinocultura é um caminho de evolução e orgulho, venha caminhar com a gente. Expedição Bem Brasil, continuamos aqui no IDR Paraná. Tenho a oportunidade de conversarmos aqui com o zootecnista Rodrigo Rossi, falando de políticas públicas, o papel do Estado no fomento da ovinocultura paranaense. Então, Rodrigo, a gente viu aí o trabalho que o senhor teve desde que chegou aqui em 2018, de fazer esse levantamento, entender, né, a conjuntura da ovinocultura, os diversos atores e cada qual no seu papel, né, e agora um novo desenho desse Cordeiro Paraná dentro desse aspecto que o senhor colocou, que são vários detalhes e cada qual deles é importante para que a coisa realmente aconteça. Como é que está esse novo desenho? O que vocês estão trabalhando para esse novo desenho do projeto Cordeiro Paraná, que, diga-se de passagem, tem esse nome, também focado, como o senhor já ressaltou, de levar o Cordeiro Paranaense com uma referência de qualidade. Qualidade, né? Perfeito. Né? É isso mesmo. Dando continuidade, Luciano, então nós tivemos esse apoio interno e uma das, assim, do que nós identificamos também, esse know-how, né, que o IDR tem, que vem desde lá da Carpa e Mater, o trabalho com o cooperativismo. Tá. Então, que é, inclusive, uma característica forte do estado do Paraná. A gente, quando fez esse levantamento da Expedição Bem Brasil para visitarmos, a gente pôde perceber que esse espírito associativista e cooperativista já vem de longa data no estado e com várias associações e cooperativas bem estruturadas. Né? Exatamente. Então, assim, a proposta ela tinha também que passar por esse viés associativista e cooperativista para poder se viabilizar. Claro. Produtores independentes, então, assim, se ele consegue tamanho, ser independente, então ele faz trânsito direto, né, com cooperativa, com frigorífico, mas não é a realidade hoje, sim, né, da ovinocultura e da caprinocultura também. E aí, né, nós precisávamos atender as precondições de mercado. Como que a gente vai gerar escala, ter regularidade e padronização do produto e ainda mais, né, pegar algumas categorias animais que as cooperativas não é o carro-chefe, nem dos frigoríficos, né, que seriam animais descartes, pensando em principalmente ovelha, né, e conseguir dar liquidez para o produtor e viabilizar economicamente também, né. Então, assim, passa por uma centralização da produção, por isso que chama Central de Produção Ovina, né, uma das ações do Cordeiro Paraná, e há um confundimento, Luciano, isso aqui eu quero deixar bem claro, porque não é confinamento de cordeiro. O confinamento vai ser uma das ferramentas. Dentro dessa central. Dentro dessa central. Então, qual que é o papel da central? Primeiro, de ser agente agregador. O produtor que passar pela Central de Produção Ovina, ele faz parte da cadeia. Claro. Ele já está inserido no processo. Está inserido. Então, assim,
esse eu posso fazer assistência técnica, porque lembra que eu te falei a questão do abate informal? Sim. Imagina a gente dar assistência, fomentar uma cadeia produtiva que não passa, né, por uma vigilância sanitária, Claro, uma fiscalização sanitária. Está aí na contramão do que o Estado, Tá na contramão da do que o sanitária. próprio Estado defende, né? Perfeito. Então, assim, quando o pessoal às vezes vem, né, com essas demandas, esse olhar é às vezes muito boa essa oportunidade que você está nos dando, porque aqui você nos dá a oportunidade de detalhar, né, porque algumas coisas não podem ser do jeito que a sociedade pede, né, e tão simplificadas. Não é tão simples assim para nós do Estado. Até porque nós temos que lembrar que nós estamos tratando de alimento e estamos tratando de saúde pública. Saúde pública existe também. um viés também da Exatamente. qualidade, e a qualidade passa necessariamente por um controle. Né? Tem Quando que a ter gente fala em qualidade, a primeira coisa que vem é uma carne gostosa. Mas não, por trás da qualidade está a procedência sanitária, né, fundamental, do produto. fundamental. Então esse era um ponto também, né, que a gente precisava solucionar. Então, assim, essa central vai funcionar como? A gente precisaria ter uma área para construção de um local para abrigar os animais, que aí a gente pode considerar que seja o confinamento. O seu Pedro Rocha tem isso já muito bem, vai ter vários atores também que vão poder somar, mas a gente já tem isso já bem adiantado, né, como funcionamento, pensando em automatização. Por quê? Viabilizar a questão de mão de obra, o custo disso, mas só o espaço para fazer a central não era suficiente, porque o ovino ele é um herbívoro, e herbívoro precisa de volumoso, né? Então aí a gente precisaria de uma área, né? Não vou citar aqui, mas foram levantadas algumas áreas, tem alguma coisa aí que está sendo trabalhada, né? Desenhado, Perfeito. E isso chegou na Secretaria de Educação, né? Já que eu vou misturar um pouco aqui o desenho com os atores para a gente poder entender. Então a Secretaria de Educação tinha algumas áreas que estavam ociosas e se disponibilizaram, né, a ser parceiros, mas aí tem um outro viés, o viés educacional, de formar profissionais, né, nesse centro, né? Então vamos pensar o que seria colégio agrícola. Então os alunos daquele centro já sairiam, né, com uma expertise muito boa em agricultura. Vão conviver com isso lá, né? E uma vivência, de fato. Exatamente. E isso oportuniza outros colégios do estado permitir os alunos ficarem lá uma semana, 10 dias, fazer um treinamento, né? Porque daí nós tivemos outra proposta de outro parceiro, que é fazer um centro de referência tecnológica e também, aí eu coloco aqui escola de culinária, tem um nome mais bonito para isso, mas a finalidade é treinar o pessoal da indústria também, do abate até o corte o particionamento da carcaça, fazer os cortes, embalar. Quer dizer, trabalhar do cordeiro ao prato, né? Do pasto ao prato. Levar os chefes de cozinha lá para poder apresentar, ó, isso aqui é nosso cordeiro paranaense ou nossa carne ovina paranaense. Por que eu falo carne ovina? Luciano, em muitos lugares do mundo a ovelha é consumida. É verdade. A gente tem condições, assim. Sem dúvida. Uma ovelha gorda, de uma raça boa, bem do ponto de vista sanitário, de repente, só muda a forma de preparo. Esse é o detalhe, né? Entendeu? Está no preparo, né? Mas, conhecer assim, a carne e saber agora, preparar, a gente pegar um produto desse extremamente nobre e tirar ele do produto, deixar só o nicho cordeiro, a própria cadeia não se sustenta. Claro, não se sustenta, sem dúvida. Até porque a necessidade de renovação do plantel, de você ter uma pressão de seleção para ao longo do tempo cada vez mais melhorar o rebanho, e aí a ovelha gorda, né, que não vai entrar no processo reprodutivo, tem que ter um destino econômico para ela. Econômico. E isso foi muito bem recebido pelos produtores, porque, nossa, mas um problema que eu tenho é justamente esse. Eu não consigo melhorar meu rebanho, porque eu não tenho pão de vender, a ovelha acaba ficando lá, me dando despesa, não me dá um cordeiro. E aí, o que eu faço com isso? Vocês trouxeram uma solução para mim, quando a gente apresentou o Cordeiro Paraná lá em Londrina. Né? A gente reuniu os produtores e tal, deixou a palavra aberta. Né? Teve algum questionamento, questão de assistência, né? Que eles questionaram por que então já não começa a assistência até estar pronto. É que aquilo que eu te falo, o Estado precisa de uma segurança que o produtor vai fazer o caminho da cadeia. Tem que andar para e passo com todos os detalhes. E assim, e aí entra o trabalho, né? Esse agente agregador e o segundo, o agente catalisador. Então, a partir do momento que essa central de produção ovina
vai pegar a produção do Luciano, a produção do Rodrigo, a produção do Baena, enfim. O que acontece? A gente começa a aumentar o volume de animais. Vai vir natural. Vai acontecer naturalmente. Divide em lotes, né? Aí já tem um pessoal falando, opa, mas já vai gerar estresse, gente, mas isso é mínimo de... Assim, alguma coisa no processo acontece. Claro, a gente não consegue todas as variáveis, né? Não dá para controlar mas tudo. Mas assim, eu falo por experiência. Eu tinha um confinamento na Oeste da Bahia de mais de 1.000 animais. Então, assim, a gente tinha uma restrição de separação de baias e tal. Em algum momento tinha essa mistura, mas ela acontece de forma rápida, a adaptação. É só ter as condições de espaço de coxo, fornecimento de água e espaço para os animais poderem se organizar do ponto de vista hierárquico, né? que se estabelecem. Aí, com a estrutura que vocês estão desenhando, isso plenamente é tranquilo de ser exatamente. feito. Então, seria uma estrutura inicial de uma capacidade estática de 5.000, podendo ter até 3 ciclos de produção, que daria 15.000, e numa segunda etapa expandir para mais 5.000, para poder fechar 30.000 animais ano. Fantástico. Por que 30.000? Primeiro é o que a gente tem perna, né, para conseguir. E com 30.000, a gente já começa a abastecer minimamente a capacidade ociosa da indústria frigorífica. Isso que eu queria te perguntar, como é que está esse desenho da indústria frigorífica? O Estado tem hoje uma planta frigorífica que tem, inclusive, um olhar para esse projeto, e vai ser parceiro do projeto, instalada já no Estado? Temos as cooperativas, né? Dá licença para citar os nomes? Por favor. Porque são poucas também. Claro. A Castrolanda, de Castro, a Corpo Aliança de Guarapuava. Então, temos 2 grandes parceiros, o Tarcísio pela Castrolanda, a Adriane pela Corpo Aliança, a Marina, que filha dela, um bom tempo também nos ajudou bastante com informações, com esse diagnóstico. E lá em Vermont, né? Com a Caprivir. Com a Caprivir. Temos algumas associações que podem agregar. Então, assim, Luciano, essa central, de repente, a gente pode organizar um arranjo produtivo desse no noroeste, no norte, mesmo que lá não tenha frigorífico, os nossos parceiros aqui do sul absorvem a produção. Claro, sem dúvida. Então, assim... Tendo essa organização e tendo volume, como você falou... Ele é um arranjo que ele está pensado, né, em vários tentáculos, né? Como é que você está vendo esse horizonte de tempo da implantação? Isso vai ser implantado em fases? Como é que está esse cronograma desse projeto? Como é que você está vendo isso? Boa pergunta. A nossa fase agora está na disponibilização da área e na viabilização de uma verba federal, que aí é uma verba que ela vai ser parcelada ano a ano, né? E conseguir destinar essa verba para essa finalidade. Especificamente para isso. Então, às vezes o pessoal fala, mas, gente, usar o dinheiro do Estado é uma coisa, porque, por exemplo, ele vai ser aplicado para uma finalidade, mas conseguir a legalidade para isso, ele tem que passar por meio de uma fundação, um convênio com uma prefeitura. Processo de licitação, documentação, convênios. Nós temos essa questão por cá que tem que ser cumprida, né? Não tem como fugir. Então está nessa fase, mas hoje já temos uma conversa concreta, inclusive já evoluiu para a questão documental. Né? Então, hoje está num esquema de qualificação pensando nesse desenho de convênio de cada dos atores principais, que aí você pediu para citar, é o IDR Paraná, a SEAB, né, que é a Secretaria de Abastecimento, é a Secretaria de Educação, porque é ela que tem os colégios agrícolas, que tem algumas áreas possíveis, né, de ser feita essa parceria, a Alvinopar. Então... São os atores principais ali que depois vão catalisar outros parceiros. Aí nós temos a Castrolanda também, que tá dentro. E assim, há espaço, né, para novos parceiros. Para novos parceiros. E vai acontecer naturalmente. Mas nessa etapa inicial, para a gente poder arrancar... Começa com esse grupo. Foi esse grupo que estava organizado. Começa a complicar até no desenho, né? E assim, gente... Do ponto de vista jurídico, fica até difícil de pensar numa... Então, entendeu? Porque quanto mais atores você coloca, mais difícil fica. Mais dificulta do ponto de vista jurídico. A coisa vai acontecer. Então, por exemplo, né, a central de produção ovina, ela seria aberta para qualquer cooperativa, frigorífico, enfim, que tenha interesse, quero ver os animais para os produtores. Na questão do Centro de Referência Tecnológico, a Castrolanda se colocou à disposição de ajudar a estruturar, porque eles estão um know-how muito bom, né? E o que eles gostariam também? Técnicos, alunos, né?
produtores, profissionais dessas propriedades pudessem ter nesse centro de referência tecnológico o modelo de referência para poder levar para a propriedade e gerar o produto que o Paraná precisa. Claro, lógico. Então, Rodrigo, eu tenho certeza que dentro desse desenho que vocês estão colocando, e já com o histórico, né, porque na realidade é importante frisar, né, isso não começou ontem e nem começou hoje, que nós estamos falando Exatamente, de 2003 para cá, que o Estado está presente, né, que o IDR Paraná vem atuando, e que ao longo do tempo, a cada passo, a cada ano, a cada momento, ações foram realizadas para chegar no ponto que está hoje, e a partir de agora ainda tem um incremento ainda maior para acontecer. Política pública, de fato, vontade de fazer a coisa acontecer, isso é muito importante. Exatamente. Não, e uma política pública demandada da sociedade. Sim, né? claro, a demanda partiu dos próprios dos criadores. Que a gente utilizou de tudo que a gente conversou, de alguma expertise técnica, das situações peculiares do Estado, né, das questões legais, mas que isso não tem como fugir. Você não, a gente tem que adequar, mas é uma demanda para atender a necessidade da sociedade. E aí, Luciano, indo mais para esse arranjo, né? Uma vez, né, que o produtor, lá eu faço parte da central de produção ovina, então nós identificamos que ele passa pela cadeia. Tem assistência? Não tem. Então agora justifica a gente fazer assistência. E só fazendo um parênteses, que até você deu uma sugestão numa conversa preliminar que nós tivemos, o Senar e a FAEP também, sim, são parceiros potenciais. Claro, sem dúvida. Né? Então, assim, imagina se a gente reunir 100 produtores e o sistema Senar, via TEG, conseguir 4 técnicos para nós. Já está a assistência garantida e com recurso, inclusive, para isso. Com recurso. Então, muitas vezes é também um gargalo. Né? O IDR, além de poder contribuir em parte com assistência técnica, porque nós também estamos com um quadro reduzido de extensionistas, isso tem que ficar claro também para a sociedade, né? Para atender algumas dificuldades nossas. Também dá para fazer essa gestão de ATER. Claro, né? Com certeza. Pegar esse grupo de produtores, né? Sentar com o pessoal, desenhar modelos, trazer o pessoal da universidade. É o que o senhor comentou, quer dizer, ao longo do desenrolar, esses atores vão naturalmente serem demandados para que a coisa aconteça. Né? Aí, citando também, a Corpegera já tem um projeto dentro de um consórcio de 8 municípios de estruturar ações tecnológicas, né? Então, assim, mas era uma coisa, Luciano, cada um fazia sozinho. Sem se comunicar. Então, assim... Vai estar dentro de um contexto único. Né? Então, esse agente agregador, a gente, principalmente, agregar os produtores. Claro, que é o ponto final, né, da história. Né? Mas a cereja do bolo acaba sendo também essa agregação de vários atores que podem somar, né, na cadeia produtiva. E o Estado, como o senhor comenta, além dessa estrutura que tem das plantas frigoríficas, das associações, das cooperativas, né, do Estado presente com seus diversos órgãos, uma grande quantidade de pesquisadores nas instituições de ensino, centros de pesquisa, quer dizer, há um universo extremamente positivo e propositivo para a cadeia andar, né? Tem tudo para acontecer. Né? Exatamente. A coisa está bem fomentada. A questão agora é o Estado realmente fazendo esse papel de amarrar isso tudo, né? Agregar isso então tudo. Isso, sim, né? A partir do diagnóstico, a partir do momento que eu tive esse privilégio, né? De poder estar em contato, pelo menos, com a maioria dos atores, ter um respaldo, né? Citar também um colega que se aposentou, Luiz Fernando Brandani. Ele trabalhou na estruturação da pecuária de corte, que depois resultou no pecuária moderna, resultou nas cooperativas de carnes nobres do Paraná, né, pensando em bovinocultura, e ele passou também o know-how, né? Falou, olha, para bovino foi feito assim, a gente enxerga que o caminho é mais ou menos por aí também, né? E falando dessa sucessão, nós estamos pegando um momento aqui também, né, queria aproveitar a oportunidade, porque o doutor Rodrigo também está partindo para uma nova fase profissional, está indo para o Ministério da Agricultura, vai atuar agora em Santa Catarina. Como é que está essa fase também de sucessão aqui? Aliás, se a gente demora um pouquinho para chegar no Paraná, eu não ia ter a oportunidade de ter, né, de tê-lo aqui para contar essa história, nos receber aqui, já estaria com a sucessão. Como é que o senhor está desenhando esse processo de sucessão? A sucessão já está acontecendo, né? A Carolina Veras, uma colega nossa veterinária, hoje ela está no Regional de Maringá, vai vir aqui para Curitiba para ocupar essa minha função. E já participou também dessa reunião de fechamento, né, que nós tivemos com os atores e tal, para poder começar a implementação da proposta. Então você está já trabalhando nesse processo também para essa nova fase. Já, exatamente. E assim, né, Luciano? Tem um amor, um carinho muito grande pelo Paraná e por essa empresa aqui, pelo antigo Emater, pelo IDR, que nós estamos hoje.
e eu vou estar à disposição, né? Claro, eu não vou ter a mesma disponibilidade, né, de poder estar atuando nas ações, mas sempre que eles precisarem de mim, principalmente o que ficou, né, um vazio, de repente, nessa sucessão, porque é muita coisa. Claro, sem dúvida. Então, a Carolina... Ele vai aos poucos também, né, se organizando. A Carolina, o Baena, aqui a diretoria, a gerência, eles podem contar comigo que eu estou à disposição para poder ver a coisa acontecer, que eu quero lá de Santa Catarina comer o Cordeiro Paraná. Né? E aproveitar, você que está em Santa Catarina, está ganhando um profissional de excelência, né? Eu tenho certeza que também vai poder contribuir com o estado de Santa Catarina e com a vinocultura brasileira. Então, Rodrigo, nós vamos caminhando aí para o final dessa nossa visita. Bom, eu primeiro queria parabenizar, né, o estado, parabenizar em seu nome os cumprimentos aqui a toda a diretoria do IDR, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, a equipe técnica aqui envolvida nesse processo. Eu tenho absoluta certeza, pelo que a gente já está vendo Brasil afora na jornada da expedição, que esse desenho, né, e esse formato que vocês estão trabalhando aqui vai ser modelo para ser replicado pelo Brasil afora, né, que vai contribuir fortemente para que outros estados possam entender esse processo e fomentar, e o Paraná com certeza sai na frente e já está aí com esse trabalho de longa data que agora vem alinhavar. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado por nos receber. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para quem acompanha, em especial para essa nova fase aí do Cordeiro Paraná. Tá ok. Eu queria deixar aqui registrado, né, que, assim, eu acho que dei minha contribuição para a vinicultura, assim como outros colegas deram, né? Mas é um trabalho constante, né? E então ter a perseverança, porque se a gente pegar o peixe, por exemplo, né? O peixe também, uma época se resumia a pesca e pague, e hoje é uma cadeia extremamente organizada. E pujante, né? Então, o que o know-how, né, principalmente dos colegas mais experientes, passaram para nós, a mensagem é o seguinte: organiza a cadeia e viabiliza os 3 pilares, né? O social, o econômico e o ambiental. Porque sem isso não dá para avançar, né? Avança de forma pontual, né? Quem consegue sobreviver nesse meio consegue um lugar ao sol, mas a base ali, né, acaba não inserindo. E assim, Luciano, só para a gente ter um parâmetro, né? As notificações oficiais de levantamento de rebanho registram por volta de 600 mil animais Paraná. O rebanho ovino e 120, 125 caprino. Se a gente pegar o que é abatido, né, de rebanho paranaense via frigorífico, via cooperativa, estou falando produzido no Paraná, porque tem alguns que vem alguns que traz de fora, tal, que contabiliza abate aqui. Assim como sai animais aqui para bater o estado. Né? Mas enfim, está em torno aí de, pegando animais que vêm de outros estados, tem em torno de 40, 50 mil animais. Então nós não conseguimos atingir 10% do rebanho. Esse desfrute precisa, na realidade, ou ele é maior e está no abate clandestino. Não, né? Exatamente, né? Então é o desafio que nós temos, né? De dar uma mão para regularizar isso. E meu sonho, que em 10, 15 anos, essa central de produção ovina ela fique mais estratégica para algumas coisas e que aconteça uma outra coisa que está na essência do Cordeiro Paraná, que é o agente indutor. O que é agente indutor? O Luciano hoje ele tem 40 ovelhas. Daqui 6 anos, 7 anos, ele está com um rebanho dentro com a escala dele, com a produção dele, para entregar para a cooperativa, sem precisar passar pela central de produção ovina. Exatamente, já consegue andar com pernas próprias, mas ainda dentro do desenho, do modelo de associação cooperativismo. Né? Então esse arranjo, né? Dando espaço para outro entrar. Dando espaço para outro entrar. E assim, entrar de forma estratégica, né? De repente um fundo ali que não deu o padrão, algumas ovelhas descarte, passar, e citar mais um potencial também, 2 potenciais. Vira e mexe, a gente é procurado, assim, e é reportado algumas experiências. A indústria pet tem um interesse muito grande na parte dos pequenos ruminantes, porque é uma das rações que tem melhor aceitação pelos animais. E aí poderia encaixar animais menos valorizados, né? Para ir para essa linha, sem perder valor econômico. Claro.
E pensando em exportação também, né? A gente tem um mercado aí de Oriente Médio, alguma coisa, que eles... Uma demanda permanente e grande, né? Mas isso só vai ser realizado a partir do momento que a gente tiver... Atender o doméstico Atender o doméstico, que é a prioridade, né? Mas também, né, organizado esse sistema de produção. Sem dúvida. Porque a partir do momento que fala, olha, um contrato, por exemplo, estamos falando de 30 mil animais anos. Um contrato, de repente, 5 mil animais. Vamos citar ovelhas, que um dos nossos parceiros falou, olha, o pessoal queria comprar ovelha velha porque a cultura lá, eles gostam de ovelha velha. Imagina se a gente tiver 5, 6 mil animais para poder exportar e vender no valor diferenciado. É sempre agregando e crescendo. Sempre agregando, então... Considerando que, inclusive, aqui no estado tem o Porto de Paranaguá, que está aqui na porta, que pode ser também um ponto de embarque de animais vivos, quer dizer, todo o desenho está aí para acontecer. Né? E aí, para deixar a mensagem final, a gente vislumbra que a central de produção ovina pode migrar, né, evoluir para uma cooperativa de produtores de ovinos. Eles vão começar a bater e fazer a marca deles. Não. A essência é abastecer a indústria que já existe, porque o dia que eles forem fazer isso, eles não têm viabilidade. E vou citar um exemplo. Um dos nossos parceiros, ele cita, se eu tiver hoje uma ligação lá de Foz do Iguaçu, precisando de 3 pernil, 3 paletas de cordeiro para lá, no dia seguinte está lá. Por quê? Porque ele pega carona com a estrutura logística do suíno. Ou do bovino. Que o mercado já está consolidado. Ou das aves. Exatamente. Entendeu? Então, quando a gente está no sistema cooperativo, essa parte se viabiliza. Agora, por exemplo, imagina, né, se um ator que está longe, né? De repente, uma demanda dessa. Eu estou aqui nos Campos Gerais, por exemplo. Né? E aí, lá em Foz do Iguaçu, o frete fica mais caro do que a mercadoria. Então, não viabiliza. Então, assim, passa pela cooperativa e outra, Luciano. A gente falou em produção de volumoso da central de produção ovina, que tinha que ter uma área para infraestrutura e uma área de produção de volumoso porque é o seguinte, ruminante, que tem que comprar volumoso de fora, não fecha economicamente. Então tem que ter uma área de produção de volumoso, uma área suficiente para atender o período de permanência, esses 30 mil animais, só que não é só volumoso, tem que ter ração. Claro. Eu te pergunto, de onde que vem essa ração? As cooperativas têm fábricas de ração. De cooperativa para cooperativa tem um ato intercooperativo, que tem toda uma questão fiscal, enfim. Claro. Então, gente, é unir forças. Claro, não tem dúvida. Então, a mensagem final que eu deixo, se eu puder resumir, é 2. Organizar a cadeia produtiva para que ela se estruture e se viabilize e unir forças. Na ovinocultura e caprinocultura, embora nós saibamos de alguns projetos, né, fora até do Paraná, rebanhos maiores e tal, mas isso não é a realidade, pensando em desenvolvimento da cadeia e levar progresso, né, para os nossos produtores e agraciar os consumidores de ter um produto diferenciado e com 2 tipos de acessibilidade, né? Encontrar na prateleira, o Baena falou alguma coisa a esse respeito, né? Você comentou a questão do consumo. Então, encontrar esse produto acessível para comprar, ter esse produto para comprar e no preço justo também, né? Que o consumidor possa ter condições de comprar e o produtor condições de ganhar. Perfeito. E aí, entrou no diagnóstico uma coisa que eu lembrei agora, se cada paranaense comesse lá aquela média lá dos 700 gramas, né, de carne ovina, a gente precisaria de 1 milhão de cordeiros por ano para atender, só o estado, né? Então, assim, gente, tem muito campo. O potencial está aí, né? A questão da organização mesmo. Tornar a ovinocultura tecnicamente e economicamente viável. É um modelo a gente está propondo. Vai conseguir atender o estado inteiro? Infelizmente, de imediato não. Claro, mas é um modelo que vai ser replicado, né? Tem condições de ser replicado em outras partes. E a gente espera aí que, né, você falou de 2002, né, que começou o trabalho, estamos em 2025, 23 anos. A gente espera que no médio e longo prazo, aí, 10, 15 anos que seja, numa próxima conversa a gente está numa outra realidade. Mostrar isso aí. Perfeito. Então, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade, parabéns mais uma vez. Obrigado parabéns pelo trabalho. Sucesso na nova fase, na nova empreitada por aí. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook. E essa conversa no dia de hoje, o vídeo completo você vai assistir no canal do YouTube, assim como as próximas visitas
aqui pelo estado do Paraná. Encontro vocês lá, até a próxima visita. Forte abraço!